Som. Agora, pronto. Mexe com som. Vamos lá, queridos. Essa palavra que o Léo trouxe é complementar daquilo que a gente está trabalhando desde a última reunião que a gente teve. Só recapitulando as pessoas que não estavam aqui, esse dia de arrependimento que a gente está falando, de Jeremias, a gente falou muito na reunião passada, contei a história, lembra? Sobre aquilo que aconteceu lá nos Estados Unidos. Quem estava aqui? Acho que a maioria, quem não estava, assistiu, viu, né? Nós falamos sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, a vitória que Deus deu na América, porque a igreja se humilhou, a igreja se alinhou, a igreja teve um propósito, eles estiveram diante da Casa Branca se humilhando, né? Só que nossa realidade aqui é outra, porque a América era uma grande ameaça, o Brasil tem um trono. Essa é a primeira diferença, né? Existiu uma ameaça muito grande contra a nação, contra o mundo. Na verdade, não foi uma eleição de um país, foi uma eleição global. Mas lá era uma ameaça. O Brasil tem um trono, infelizmente, esse trono. E eu quero falar para vocês assim de palavras proféticas. Um ano atrás, eu achei interessante, quando eu escrevi, um ano atrás, um livro, eu falei, Senhor, esse livro não é para esse tempo. Eu simplesmente escrevi um livro que Deus falou comigo, não era para aquele tempo. Um ano depois, exatamente um ano atrás, eu terminei ele exatamente em dezembro, dia 15 de dezembro, essa data, eu terminei de escrever um ano atrás. Eu vou ler para você as coisas que eu escrevi há um ano atrás, para vocês entenderem a realidade, o que é uma palavra profética e para onde a gente vai. Porque se a gente começa a soltar palavras por aí, parece que a gente está perdido, né? Ou está simplesmente dando uma opinião. Quando a gente libera palavras proféticas, a gente fala daquilo que Deus já falou, confirmando aquilo que Ele falou, trazendo à luz as palavras que são reais hoje, para afirmar aquilo que Ele já está falando sobre o amanhã. Faz sentido? Um ano atrás eu escrevi um livro, e o primeiro capítulo do livro diz assim, nunca perca seus olhos. Em um tempo no qual muitos perdem Deus, trabalhando para Deus, o amor de muitos tem se esfriado devido ao aumento da iniquidade do mundo. Muitos não percebem que os seus ministérios, quando alcançam voos maiores, o diabo não consegue mais paralisá-los. Então, ele usa de uma outra estratégia. Ele impulsiona para que percam seus olhos e o ativismo reflita em menos tempo de qualidade, uma produtividade, mas menos intimidade. Consequentemente, há um afastamento da intimidade, da devoção, da comunhão, que o conduzirá a uma surdez à voz de Deus. Esse é o ponto mais crítico e perigoso quando aprendemos a fazer ministério. Cada versículo da Bíblia podemos tirar uma informação e impressionar pessoas. Sabemos impressionar com os nossos dons. Nosso testemunho e experiências são suficientes para despertar a atenção e a admiração de todos. Agora que o negócio pega. Nos dias de hoje, muitos colocam a sua prioridade das suas vidas para manter uma marca alcançada. Durante muito tempo em que Deus verdadeiramente trouxe uma visitação. Muitos ministros vivem da glória passada através de marcas, logos, agendas e canções que um dia foram usadas por Deus, mas perderam o óleo. Vivem na sombra de uma unção que passou. E o triste de tudo isso é que não percebem que o sucesso se torna a sua maior prisão. A relevância passada tornou-se um objeto de idolatria. A fama foi convertida na sua estabilidade. E perderam o primeiro amor, perderam a paixão e perderam o óleo fresco. Não perderam as mãos, mas perderam os pés. Continuam cantando, continuam trabalhando, pregando e viajando. No entanto, perderam os olhos de Jesus. E como consequência, perderam a sua paixão. A prioridade agora é a performance. A prioridade é o resultado, as emoções, o engajamento, a estabilidade financeira, a expansão do seu ministério.
Contudo, o coração de Deus, o óleo, a unção, é deixado de lado como secundário. Gostaria de lembrar uma passagem bíblica que aconteceu com Sansão, logo depois de contar o seu enigma, o seu segredo, de exemplificar o que tem ocorrido hoje, atualmente. Conta-nos, por favor, o segredo da igreja. Tá? Como é que você consegue ser subjugado? As consequências foram desastrosas. Os filisteus prenderam Sansão, furaram seus 2 olhos, e eles começaram a rodar em círculos. Hoje, agora que vem mais pesado. Hoje estamos vivendo uma geração a qual muitos líderes estão brincando com a unção que um dia Deus derramou na sua vida. Estão contando o seu segredo através de perderem o zelo em suas associações e uma paixão por manter o fogo queimando em seus corações, de serem guardiões da glória. O zelo foi trocado para manter o seu nome do seu ministério, um dia construído. Por causa dessa falta de zelo, famílias são destruídas, mas a imagem não pode ser tocada. Quebram-se princípios para que o nome da fama, pessoas não fiquem ofendidas. Compromete-se os valores para que não soframos as perseguições. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, diz: saiba disso, que nos últimos dias sobreverão tempos difíceis. O homem será egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas nega-se o poder de Deus. Acho que nunca antes, quando eu escrevi isso, eu não tinha noção, e por aí vai, tá? Se eu continuar lendo aqui, isso é o primeiro capítulo do livro. Primeira coisa que eu percebi, que não era para esse tempo, era para hoje. Hoje nós estamos vivendo, não é uma igreja, a gente não fala de uma. Na verdade, é um problema crônico de todas as denominações do Brasil hoje. O problema principal do Brasil hoje são os líderes. Nós, liderança. Porque nós não aprendemos a mover como Deus move. Nós aprendemos a mover a terra, mas não sabemos mover os céus. Sabemos mover o mundo, implantar estádios, fazer, nós sabemos fazer isso, mas nós não sabemos mover os céus. Como nós não sabemos mover os céus, a gente fica patinando. E só que hoje nós estamos chegando num ponto, eu não digo disso uma denominação, eu volto a dizer, não é geral, porque isso não é uma ou duas. Porque as coisas que têm acontecido no país, em geral, não pertencem a uma denominação, porque está implícito em todas. Todas estão vivendo o mesmo drama. Qual é o drama? Estamos muito influenciados pelo espírito babilônico. Estamos querendo crescer, mas não com o mover de Deus. Queremos muitas coisas, mas nós não queremos sujeitar ao que Deus tem. Isso é muito perigoso, porque a partir de agora o Brasil está em risco. A nossa nação está em jogo. Eu estava falando sobre o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Eles não reuniram artistas na Casa Branca. Eles não fizeram um show gospel em frente à Casa Branca para promover algo naquele lugar. Eles chamaram pessoas desconhecidas, eles chamaram uma geração sem face, eles chamaram pessoas que nunca tinham entrado em lugar nenhum, mas para proclamar uma verdade. Agora, o que eu estou dizendo hoje é tão real, porque nós não temos uma voz de comando na nação. Esse é o maior problema, a falta da voz profética. Uns anos atrás, nós tínhamos alguns comandos na nação, né? Homens e mulheres de Deus eram mais de comando. Hoje, o Brasil é carente de voz, de comando de generais.
Há uma carência de uma voz de comando de generais. Porque a gente está colocando meninos para liderar guerras. E nós achamos que movendo a terra, Deus se impressiona. A gente apresenta para Deus muitas ofertas, mas ao contrário do que nós imaginamos, o primeiro assassinato aconteceu entre irmãos. Por causa de quê? Ministério. E quando falo irmãos, é irmão geral, igreja com igreja, pessoa com pessoa. Mas isso não é característica de uma denominação. Não, esquece isso. A Bíblia fala assim, cada um que se queixe dos seus próprios pecados. Tem a ver com cada um de nós. Essa semente está dentro de cada denominação. Essa semente de crescimento desesperado, essa semente de desorganização, essa semente de mover a terra e não mover os céus, ela está dentro de cada um de nós. Não é característica de uma denominação ou de um povo. É algo que Satanás vai seduzindo e prendendo as pessoas. E nós estamos numa carência de voz profética. Porque nós achamos que profeta é só para contar a história do outro e revelar o futuro do outro. E nós esquecemos que na palavra de Deus o profeta não é para isso. O profeta principal que fala em Efésios 2 é para fundamentar uma obra. É para fundamentar, é para trazer fundamento para a igreja. Nós trabalhamos muito no Brasil o apostólico, mas esquecemos de trabalhar o profético. E quando nós não trabalhamos o profético, nós temos uma grande tendência da gente crescer sem fundamento. Da gente voar, mas um voo de galinha. Porque todo está ruindo. Você vê denominações ruindo pelo Brasil afora. Líderes morrendo, outros escândalos acontecendo. Mas por quê? Pelo fundamento. O problema, nós não precisamos entrar nos méritos das questões, porque não é o nosso caso aqui. Nós queremos falar dos fundamentos. Para onde a igreja brasileira está errando e quais são os fundamentos que precisam ser consertados. Esse é o nosso objetivo aqui. Não é apontar dedo, porque quem somos de nós, até porque eu digo que o pecado está dentro de nós. O pecado já está dentro de nós. Então, hoje, o nosso objetivo é reconhecer uma coisa muito simples. Não existe voz profética no Brasil. Não existe uma voz de comando de generais. Existe muito movimento, mas pouco mover de Deus. É isso que mais me impressiona, porque se nós tivéssemos tempo, tudo bem, mas nós não temos tempo. A nação está se desfacelando. Eu me lembro de um texto que a gente leu há muitos anos atrás, em Jonas capítulo 1, quando Jonas, ele desce o quê? No fundo do barco, se esconde ali, por quê? Fugindo da palavra profética que Deus havia dado para ele sobre Nínive. Lembra desse texto? E ele desce e dorme. Enquanto o barco está se despedaçando, ele está dormindo. Assim estamos nós, sem a voz profética. O Brasil está se despedaçando. Não é tempo de festa. Acabei de vir de São Paulo, de alguns eventos, que eu rodei o Brasil, 12 eventos pelo Brasil inteiro. Um deles eu estava em São Paulo, uma grande denominação, e Deus falou comigo assim, não é tempo de festa. Nós somos, como Jesus disse, uma geração de meninos. Estando na praça, não proclama, quer dizer, totalmente desalinhado com aquilo que Deus quer fazer. Hoje, queridos, não é tempo de festa. Como festejar uma nação onde? Preste atenção. Está sendo gravado? Não tem problema, eu vou embora amanhã, não tem problema. Como festejar uma nação que estão prendendo generais? Como festejar uma nação que troca mentira por verdade? Verdade pela mentira? Como festejar uma ditadura que nós já estamos vivendo no país? Como festejar tudo isso? Como festejar o colapso moral da igreja? Como festejar líderes chocando tantos pelo país afora? Como festejar um ano como esse? Ao invés da gente festejar,
a gente devia estar colocando pano de saco cinza e saco de cinza, né? Era tempo disso. E o texto que Deus coloca no meu coração é aquele texto de Mardoqueu. Quando Esther ouve que Mardoqueu está na porta do palácio. Por que ele está na porta do palácio? Porque existia uma ordem para matar os judeus. Vocês não entenderam, a gente não entendeu como líderes. Tem uma ordem para acabar com a igreja no Brasil. Existe uma ordem de Satanás para destruir a igreja brasileira. Existe uma ordem, e se não destruir, aquelas que eles não conseguiram destruir, para ser movida pela Babilônia, pelo espírito babilônico. Então, esse mesmo texto é o mesmo texto que está ali, com Mardoqueu do lado de fora do palácio. Aí vem os jovens até ele e falam assim, você quer entrar no palácio? Esther está te chamando, só que você tem que trocar de roupa, não é de pano de saco e cinza. Não dá para você entrar num palácio dessa forma. Hoje, a gente troca a mensagem, mas entra no palácio. Nós fazemos qualquer coisa para entrar no palácio. Nós vendemos a nossa alma para entrar num palácio. E Deus está dizendo assim, aonde estão os Mardoqueus do Brasil? Onde está a voz profética? O colapso da economia, colapso econômico, colapso de gestão do país. O Brasil, como disse pastor Léo, à beira de um colapso financeiro. Politicamente, uma ditadura. O comunismo entrando no país, fazendo festa. A igreja festejando. Feche seus olhos por um momento, queridos. Não é tempo de festejar. É como você entrar num velório e começar a rir. Rir. Não é próprio. Nós não estamos num tempo próprio. Não é próprio da igreja soltar rojão. Não é próprio da igreja. Nós estamos num tempo de miséria, de Deus ter misericórdia de nós. Nós entraremos, eu falei na vez passada, nós vamos entrar numa nova estação a partir de 2025, onde Deus dará ao Brasil uma nova oportunidade. Isso vai acontecer nos Estados Unidos, vai acontecer no Brasil. Deus vai dar para o Brasil uma nova oportunidade e vai começar com os líderes, para nós nos humilharmos. Se a igreja brasileira não se humilhar, começando pelos líderes da nação, se nós nos recusarmos a nos humilhar diante da poderosa mão do Senhor, nós seremos resistidos por Deus e vamos perder a única oportunidade de salvar essa nação. Isso eu posso dizer com toda certeza. Assim diz o Senhor. Eu darei a vocês uma nova e última chance. Mas se nós não compreendemos a extensão da palavra arrependimento, e insistirmos em só mover a terra, nós não vamos mover os céus. E se nós não movemos os céus, Deus também não se move. Você pode mover o mundo. Podemos mover Belo Horizonte inteira, mas nós não vamos mover os céus. Olha para mim. O que aconteceu com Mardoqueu? Ele falou não. É tempo da gente ter líderes que falam não para o sistema. É tempo da gente ter líderes que falam não para tudo aquilo que vai de encontro com a palavra de Deus, com os princípios bíblicos da palavra de Deus. É tempo da gente falar não para todo sistema babilônico onde as pessoas são engrandecidas pelo poder econômico, pela projeção na mídia e não por aquilo que elas carregam e pelo seu coração em Deus. Temos que falar não para esse sistema. Outra coisa importante, nós honramos quem não tem que ser honrado e menosprezamos quem deve ser honrado. Não celebramos o dom do outro. Ciúmes entre pessoas. Tratamos muitas vezes
As nossas denominações só tem pastor e líderes. Tratamos os nossos líderes como se fossem nossos. Você não é dono de ninguém, queridos. A igreja não é sua. A igreja não é de um pastor. A igreja é de Jesus. Tratamos como se vendemos uma fazenda. Trocamos pessoas como se fossem ofícios de uma grande empresa. E Deus está olhando para tudo e diz: aonde vai parar tudo isso no Brasil? Aonde vai parar tudo isso no Brasil? Só que dessa vez, nós temos muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Porque, em primeiro lugar, já existe um trono no Brasil. Temos que destronar. Para destronar Jezabel do Brasil, precisaríamos de uma verdadeira adoração. O pastor Léo foi muito claro em relação a isso. Para você ter uma ideia, na conferência agora em janeiro, Deus falou comigo: não traz muita gente do Brasil, traz gente de fora, porque no Brasil está contaminado. Estou fazendo um esforço sobre-humano com dólar a 6. A gente fez compromissos altíssimos, mas Deus falou: olha, eu sou fiel, vou até o final. Porque Deus falou comigo: a adoração no Brasil está contaminada. Cantores estão vendidos. É um ou outro, você conta na mão aí pessoas. Eu estou falando da minha classe, pessoas que trabalham comigo. Sabe, não é que são más pessoas. Tem uma coisa que eu escrevo no outro livro aqui, ó, outro capítulo, que é real. Muitos desses homens e mulheres, no fundo, querem Deus. Querem Deus, são homens de Deus. Não é que não são homens de Deus, mas como um inseto preso numa teia de aranha, não conseguem se soltar. O sistema engoliu. Enquanto isso, o vinho novo é esperado, mas não há avivamento dos odres. Se não há avivamento, a nação está sangrando, pois os inimigos da fé estão ocupando espaços inertes a uma posição. Com isso, a igreja caminha para um lado incerto. Eis que uma voz se levanta no seio dos remanescentes. Tudo que nós estamos falando aqui só tem um objetivo: nos levar para um outro lugar em Deus. Um grande homem de Deus, não precisa ser muito inteligente, mas disse: se você usa as mesmas táticas, os mesmos objetivos, esperando resultados diferentes, você tem algum problema na sua cabeça. Nós estamos na igreja usando as mesmas táticas, usando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, esperando que Deus tenha misericórdia. Deus não vai ter misericórdia de nós, queridos. Muitos perguntam: Senhor, por que o Senhor não livrou o Brasil desse partido político? Porque a igreja só pede na última hora livramento. Não adianta fazer campanha de oração. Não adianta. Isso que tem a ver com o governo. Nós somos sacerdotes, mas nós não somos reis. O rei governa. E para governar tem que consertar os fundamentos. Então não adianta você fazer campanha de oração, na última hora o Brasil vira aquele mundo de reuniões. Eu acho super válido, mas entenda, se nós não consertarmos o fundamento, não temos resultados. A América, Estados Unidos, entendeu isso e começaram a mudar fundamentos. Mudaram fundamentos. Quais são os fundamentos? Arrependimento. Reconheceram: o presidente é arrogante. Ora por humildade. Ora por quebrantamento. Ora por quebrantamento. Segundo lugar, vamos até a Casa Branca fazer o quê? Um show? Não, vamos nos arrepender, vamos declarar, vamos pedir perdão, vamos fazer coisas concretas. Segundo lugar, vamos ter uma estratégia. Hoje, para você ter uma ideia, no dia 1º de janeiro até o dia 21, foi proclamado 21 dias de jejum na América inteira. Sabe para quê? Para ocupar os espaços que estão abertos, espaços que estão vazios. Luengo proclamou 21 dias de jejum, porque eles sabem que se não ocupar os espaços, daqui a 4, 5 anos volta tudo de novo.
Então, hoje, o grande desafio nos Estados Unidos, olha o nível de maturidade, gente. O nível de maturidade. Se fosse no Brasil, já ganhou, deixa para daqui a 5 anos eu penso. Eles estão no 21 dias antes de ocupar a Casa Branca, a igreja está se reunindo em 21 dias de jejum para que todos os espaços que estão vazios e ocupados pelo inimigo sejam reocupados pelo povo de Deus. Isso é maturidade, a gente precisa aprender com isso. Somos um grupo pequeno, mas mais de 45 mil pessoas assistiram o vídeo. Não sei se vocês viram na internet. Mais de 50 mil pessoas assistiram o vídeo. Então tem muita gente entendendo essa mensagem. Aqui pode ser pequeno, mas a internet ela viabiliza isso. Quais são as coisas que a gente precisa entender, então, a partir de agora? Em primeiro lugar, vamos lá. O modo operante da igreja precisa mudar. Segundo lugar, não é na última hora. Tem que ser algo fundamentado antes. Outra coisa importante para você entender, queridos, que o Senhor precisa levantar generais nessa nação. Nós não fomos chamados somente para mover a terra, fomos chamados para mover os céus. Então, onde estão os generais dessa nação? Temos que procurá-los. Onde eles estão? Calados, sangrando, parados, acuados. Temos que buscá-los. E não tratar com os meninos. Não vamos valorizar os dons das pessoas antes de valorizar os valores corretos. Em nome de Jesus. Outra coisa importante para você entender, não troque a sua mensagem. Diga para o teu irmão, não troque as suas vestes. O pior juízo de Deus não é um juízo. O pior juízo de Deus é o silêncio. Quando Deus para de falar com o ministério. Ele anda, ele vai. Chega uma hora que não quer mais ouvir a Deus e Deus para de falar. Esse é o pior juízo de Deus. Então, se nós entendemos que hoje nós estamos lutando contra um sistema, queridos, o Brasil vai sofrer. Só que a chave não está na política, a chave está na igreja. A gente gosta de falar isso nas reuniões de oração. Mas o que a gente não sabe é aprender a desfrutar do que Deus já nos deu. Porque Ele nos deu armas poderosíssimas para lutar contra sofismas e artimanhas do inimigo. Uma das coisas principais que nós precisamos saber, se anotando ou guardando, é: precisamos levantar os generais. Número 1, levantar os generais. E esses generais, eles não são vendidos. Precisamos trazer as pessoas que liberam a voz profética e não aqueles que compram a voz. Precisamos trazer e ter uma limpeza na adoração. Esse é um dos motivos que eu trouxe gente de fora do Brasil, que eu confio. Porque no Brasil está difícil confiar. A gente precisa de uma transferência espiritual. Para entender, puxa, isso é assim, ó. Ok. Outra coisa importante para você entender. Nós precisamos aprender. Abra comigo, por favor, em 2 Timóteo. Espera aí, deixa eu achar aqui. Capítulo 2, versículo 1. Vamos lá? Para a gente poder ir concluindo isso aqui. Tu, pois, filho, fortifica-te na graça. Precisamos aprender a desfrutar da graça. Tá? A igreja não é na força, não é por força nem por violência, mas através do Espírito Santo de Deus. Tá? Precisamos aprender a desfrutar do que Deus nos deu de melhor. O que Ele nos deu de melhor? Palavras proféticas, o mover do Espírito Santo, a graça de Deus. É isso o mais importante. E que de mim, através de muitas testemunhas, ouvistes. Versículo 3, abre aí. Sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Nós precisamos de pastores que se posicionem como soldados.
Soldados, me perdoe, pastores, tá? Não da sua denominação, mas do reino. Você não é um soldado da sua denominação. Você não é um soldado daquilo que você acredita lá nas suas regras. Você é um soldado do reino. Aqui não fala. Aqui diz assim, ó. Sofre, pois comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Diga ao teu irmão, você não é um soldado da sua denominação. Você é um soldado de Cristo Jesus. Por quê? Porque tem gente que defende mais a denominação do que os valores do reino. Sofre, pois, comigo as aflições, por quê? Se você se posicionar como soldado de Cristo, eu te garanto que você vai sofrer perseguições. Te garanto que você vai ser um empecilho para muita gente. Uma pedra de tropeço. Mas é isso que Deus quer de nós. Porque nós não somos soldados de nomes. Somos soldados do reino. Pelo menos é o que a Bíblia diz. Se você crê diferente... Mas diz aqui, ó. Nenhum soldado em serviço. Serviço de quem? Você é empregado da denominação? Ou você é sujeito ao reino? Nenhum soldado se embaraça com nenhum negócio nessa terra. Somos chamados para sermos soldados capazes de não se embaraçar com negócios desta vida. Meu Deus. A fim de agradar aquele que o alistou. Quem te alistou? Foi Jesus ou foi seu líder superior? Não, você não me ouviu. Quem te alistou? Foi Jesus que te alistou? Então levanta a tua mão assim. Foi Jesus que te alistou mesmo? Se você tiver que perder a cabeça, você é capaz de perder a sua cabeça por Jesus? Estou falando para líderes e pastores. Você é capaz de perder a sua cabeça porque você vai defender o que Jesus defenderia? Ou você é aquela pessoa que não se envolve? Neutro. Quem te alistou foi Jesus. Se você é empregado de uma igreja, pastor de uma denominação, quem te alistou não foi Jesus. Foi seu chefe. E Deus está chamando a noiva para entender que nós não somos donos de ninguém. E segunda coisa, a gente precisa entender que quem nos alistou foi Jesus. E se todos estão alinhados com o mesmo Jesus, não tem problema. Se todos nós estamos debaixo da mesma graça, você está entendendo? Se cada um de nós, como hierarquia, ou na nossa coordenação, que isso é que é a coisa saudável, você obedece a um, claro, obedece ao, mas que em primeiro lugar, Jesus está falando. E Jesus fala sempre a mesma coisa. Ele não fala absolutamente nada contra a sua própria palavra. Então é muito claro, Deus, quem nos alistou foi a própria palavra. Ele é a palavra. A palavra tem resposta para todas as coisas e perguntas que você tem. Todas. Segundo lugar, igualmente o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. Diga para o teu irmão, se você não estar lutando legitimamente, você não vai ser coroado pelo seu trabalho. Tem pessoas que perdem Deus trabalhando para Deus. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar do... Considera o que digo, pois o Senhor te dará entendimento. Bem, vamos fechar aqui nesse momento. Preste atenção. O que Deus quer de nós? Em primeiro lugar, Deus quer que você tenha convicção que foi Ele que te chamou. Em segundo lugar, nós estamos num ponto crucial, novamente na nação brasileira. Tá? Qual é esse ponto? Uma encruzilhada, assim como foi com Jacó. Né? Ou ele vai se tornar Israel, príncipe de Deus, ou vai continuar Jacó, que significa enganador. Nós estamos numa encruzilhada. Deus vai levar o Brasil, eu já estou
profetizando, estou vendo isso nesses próximos 2 anos, que começa agora. Nós estamos caminhando para uma grande encruzilhada. E nessa grande encruzilhada, não adianta daqui a 2, 3 anos, você falar, o Brasil acabou. Não, você é responsável. Porque cada um de nós nos posicionando como atletas e como soldados, nós vamos fazer diferença. Cada um de nós trazendo a real consciência, porque aqui tem pastores, então tem muitas pessoas sobre você. Cada um de nós trazendo a consciência do reino, como ele deve ser, vai influenciar milhares e milhares de pessoas, fora as milhares de pessoas que assistem pela internet. O que eu quero dizer é que o Brasil hoje está vivendo e viverá nos próximos anos esse tempo de crise. E que não espere nada diferente do que você já está vendo, se você não vê um sinal de mudança na igreja. Não espere o acaso, um político levantar, não vai acontecer nada disso. Se antes não houver um grande quebrantamento na igreja. A palavra que eu tenho hoje é quebrantamento. Lembra que eu falei na última reunião que o avivamento que nós estamos por experimentar será um avivamento como no país de Gales. Lembra que eu falei, Deus vai nos dar uma janela de oportunidade. E o Brasil vai ser protagonista do maior evangelismo, maior colheita do mundo. Isso está diante de nós. Mas antes da promessa, tem um arrependimento e o processo. Temos as promessas. Quais são as promessas? Vai começar um grande avivamento em 2025, por isso que eu estou indo para lá amanhã. Vai começar um grande avivamento no mundo. Começando lá nos Estados Unidos, vai começar um grande avivamento no mundo. As portas estão se abrindo, como aconteceu há 25 anos atrás. Uma janela vai acontecer, um mover do Espírito Santo vai acontecer, como aconteceu em Toronto, aconteceu em Pensacola, aconteceu na Argentina, depois aconteceu no Brasil. Vai acontecer o maior colheita do mundo, o maior evangelismo foi a janela. Lembra que eu falei da janela de tempo? Deus parou o tempo, como ele parou com Josué, disse, deixa o sol parado aí, porque eu preciso de tempo. Assim será com a igreja. Ele está dizendo, eu vou parar o tempo, vou parar o sol, vou parar tudo para dar o quê? Uma grande colheita, o maior evangelismo, o maior ato dos apóstolos vai acontecer a partir de agora. Essa é a promessa que o Brasil vai ter que se alinhar. Mas a promessa, antes dela, tem o quê? O arrependimento e o processo. E o arrependimento e o processo começa com a liderança e com os jovens. A liderança vai ter que tirar as capas. E Deus me deu uma palavra para eu poder terminar. Abra comigo, por favor. É uma palavra dura, mas é uma palavra real, tá, queridos? Abra comigo em Segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis. Capítulo 5, diz assim. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era honrado homem diante do seu senhor e muito respeitado. Em outra tradução diz com muita fama. Porém, ele era leproso. Esse homem valente estava leproso. Eu vejo a igreja brasileira e vejo líderes na nação com uma grande lepra. E essa lepra, não é que ele não é bom, olha o que diz aqui, ele era um grande comandante. Não está dizendo que ele não tinha valor, não está dizendo que ele não tinha fama, está dizendo simplesmente que esse grande comandante, que havia realizado grandes coisas, com grande respeito, porém, estava leproso. O que é a lepra? Tem algum médico aqui? Lepra é uma doença, vou responder não sendo médico, mas é uma doença na sua pele, que você perde, o primeiro sintoma é que a pessoa perde o sentido. Ela não sente mais o calor, ela não sente mais o frio, ela se torna insensível.
Então, mesmo que nós sejamos homens e mulheres famosos, com grandes igrejas, com grandes liderados, executando uma obra maravilhosa, cuidado com a insensibilidade de não ouvir a Deus. Isso pode ser um sinal de uma grande lepra. E a palavra de Deus diz assim, olha, ele era valente. Saíram tropas da Síria, você está me acompanhando? E levaram presa uma menina que começou a servir a mulher de Naamã. Essa menina, tá? Essa menina é a chave dessa palavra profética para nós como Brasil. Essa menina, ela não tinha nome. Fala comigo, ela não tinha nome. Não ter nome em Israel significa roubar a sua identidade. Número 2, ela era presa. Removida da sua terra natal. Desprezada. Abandonada. Não reconhecida. Porém, ela teve compaixão. De quem? Do seu inimigo. Nós não somos conhecidos. Não é para nós sermos conhecidos pelo nome da nossa igreja. Nós não somos conhecidos pela placa da tua igreja. Nós deveríamos ser conhecidos pelo amor entre nós. Os discípulos, a imagem de Jesus, deveriam ser conhecidos pelo amor. E nós não estamos sendo conhecidos pelo amor. Estamos leprosos. Essa menina, com todas as razões do mundo, de não ajudar a Naamã. Você pode ter todas as razões do mundo, humanas. Você pode ter tudo na sua mão. E Deus fala assim, eu quero que você perde a razão, porque eu perdi lá na cruz. Ela tinha todas as razões para ficar calada. Só o silêncio dela era suficiente para matar o seu inimigo. Em outras palavras, a lepra, ela só vai embora quando uma verdadeira adoradora tem compaixão nas suas entranhas. E ela teve compaixão. Ela olhou para ele. Ela poderia ter dito, mas olha a minha dor. Eu sou rejeitada. Roubaram o meu nome. Arrancaram-me da minha terra. Me colocaram como escrava. Eu tenho todas as razões e direitos para ver ele morto. E a única coisa que eu preciso fazer é não falar nada. Aliás, se eu contar que tem um profeta chamado Eliseu, e se ele não operar o milagre, quem vai morrer sou eu. Esse é o evangelho, queridos, que nós arriscamos pelo nosso inimigo. Quanto mais pelo nosso irmão. Estamos leprosos na nação brasileira. Digo, Naamã era uma excelente pessoa. Homens de Deus estão leprosos. Mulheres de Deus estão leprosos. Não porque são más pessoas. Não porque não querem Deus. Mas algo entrou, arrancando a sensibilidade do calor do Espírito Santo mover a sua vida. E o frio da religiosidade abraçou essas pessoas, trazendo uma frieza espiritual. E quando você está frio espiritualmente e sem o calor do Espírito Santo, qual que é a sua tendência? Fazer, para provar alguma coisa para alguém. Essa menina falou, contou a história. Naamã foi. Primeira coisa que ele teve que fazer, deixa eu só fazer um resumo. Ele teve que ir ao Jordão, ir até Eliseu, e ali ele teve que tirar a sua capa, mostrar a sua lepra. A igreja brasileira está escondendo o pecado. Líderes são incapazes de expor os seus pecados. Lembra que eu falei no avivamento de Gales?
que uma das características do avivamento de Gales é que eles confessavam publicamente os seus pecados. Eles tiraram a capa, expunha os seus pecados e Deus tinha misericórdia. Então hoje, por que a lepra? Porque nós, ao invés de expormos os pecados, nós escondemos, porque queremos defender o nome. E aí o que Deus faz? Nada. Mas Naamã tirou a capa. Ele se humilhou. Diga ao teu irmão, é tempo de humilhação. Por esses grandes, por nós. Eu não me diferencio de ninguém, tá, queridos? Nós precisamos de um tempo de humilhação no Brasil. Um tempo de quebrantamento. Nós temos que ter um tempo de humilhação. A Bíblia diz que ele desceu 7 vezes. A primeira vez, segunda vez, terceira vez. E diz, não tem rios mais limpos na Síria? Você tem todas as justificativas para você não se humilhar. Você anota um mundo de coisa, mas o que vai te livrar da lepra? O que vai livrar a igreja brasileira? Quando eu estou dizendo isso, que isso está geral, tá, queridos? O país inteiro. Eu tenho propriedade para falar que eu rodo o país inteiro. E não é peculiaridade de um povo, de uma igreja, não, é geral. Na 7ª vez que ele se humilhou, uma das traduções diz assim, Léo, que a sua pele se transformou como de uma menina. A unção que estava naquela menina foi transferida para Naamã. Meu Deus, nós precisamos de unção. Você quer salvar o Brasil? Salva a igreja primeiro. Levante as suas mãos. Você quer salvar o Brasil? Salva a igreja. É tempo da gente ter pele de como de uma menina de novo. Sensibilidade. Corações quebrantados. Chorando. Chorar, tempo de chorar de novo na igreja. Ninguém chora na igreja mais. É só alegria. Tem tempo de alegria também, tá, gente? Mas hoje é tempo de chorar. Não é tempo de festa, não. Nosso povo está sendo destruído. A economia do país está sendo destruída. Moralmente, o Brasil está um caos. O comunismo está entrando. Já estamos vivendo uma ditadura. Não se pode falar o que você quiser na internet. E a igreja, moralmente, sem voz. Um colapso. Eu queria te chamar para você vir aqui na frente chorar. Se humilhar diante do Senhor. Pedir ao Senhor que Ele tenha